O que eu acho interessante são algumas considerações nessa quarta lei que diz assim: a causa primeira do espaço infinito, vê se dá para você colocar a matéria ou Deus. Escuta isso. Vê se dá para você colocar a matéria ou Deus. Ah, sabia? Está aí a prova concreta da boca do pastor de que o princípio da causa e efeito apresentado anteriormente por ele nada tem de lei científica. Essa é a definição clássica do argumento cosmológico para a existência de Deus, também chamado de argumento da causa primeira. E, obviamente, sendo um argumento que através da lógica tenta demonstrar a existência de Deus, que os conceitos como matéria ou Deus irão estar presentes nesse argumento. Bom, pessoal, eu vou deixar o Malafaia seguir aqui com o discurso dele, porém eu não vou pausar, argumentar e discutir nada sobre isso. Porque, como eu já falei várias vezes, eu não estou aqui para atacar nenhuma religião ou Deus, mas sim discutir ciência. Então, quando o pastor retomar e começar a fazer afirmações relacionadas à evolução, teoria da evolução e ciência, eu volto. Tirem férias da minha voz e da minha garganta seca por alguns minutos e fiquem com a voz do Malafaia. Sou só eu ou vocês também estão percebendo que o Malafaia está começando a falar mais alto e alto a ponto de gritar com o passar do vídeo? A causa primeira do espaço infinito tem que ser infinita. A causa primeira do tempo infinito tem que ser eterna. A causa primeira da energia ilimitada tem que ser onipotente. A causa primeira das inter-relações universais tem que ser onipresente. A causa primeira das complexidades infinitas tem que ser onisciente. A causa primeira dos valores morais tem que ser moral. A causa primeira dos valores espirituais tem que ser espiritual. A causa primeira do amor humano tem que ser amorosa. E a causa primeira da vida tem que ser viva. Isso está para a matéria ou para um Deus grande, tremendo e poderoso? Eu disse que ele estava começando a gritar. Você quer ver outras duas considerações do que dizem os evolucionistas e os criacionistas? Olha o que dizem os criacionistas. Cada um segundo a sua espécie. Gato só pode dar gato, cachorro só pode dar cachorro. Se você tentar cruzar espécies diferentes, o ser que nascer, o produto que nascer do cruzamento de espécies diferentes não tem capacidade de autorreprodução. Isso é uma afirmativa científica. Cada um segundo a sua espécie. Cada um a sua espécie. Autorreprodução. Quê? Isso não é uma afirmativa científica. Malafaia, você e os criacionistas não conseguem definir qualquer coisa que seja dentro da biologia sem dar uma gafe. Existe dentro das ciências biológicas uma briga constante para definir o que é uma espécie. Existem muitos conceitos utilizados para fazer essa distinção. Por exemplo, conceitos baseados em princípios genéticos, ecológicos e ou geográficos. Porém, essa definição utilizada pelo Malafaia é uma das definições mais tradicionais e também ensinada durante o nosso ensino médio. Essa definição nos diz que uma espécie é definida se dois organismos conseguem se reproduzir naturalmente e produzir descendentes férteis de ambos os sexos. Ou seja, esses organismos originados do cruzamento têm que necessariamente ter a capacidade de se reproduzirem, não de se autorreproduzirem. Isso que o Malafaia falou cai mais no conceito de partenogênese, que é a reprodução assexuada, do que no conceito de reprodução sexuada. Um dos clássicos exemplos utilizados para definir espécies diferentes, baseadas em suas crias ou descendentes, é o famoso caso da mula, que é o resultado do cruzamento entre o jumento e uma égua. Todos sabemos aqui que as mulas são inférteis, demonstrando claramente que as éguas e jumentos são animais de espécies diferentes, obviamente de acordo com essa definição. Mas vocês sabem por que as mulas são inférteis? Uma breve curiosidade sobre isso.
Para discutir isso, precisamos ir até o processo meiótico. Para aqueles que não se lembram, a meiose é o processo que produz os gametas masculinos e femininos, espermatozoides e óvulos. As éguas apresentam 32 pares de cromossomos, ou seja, um total de 64, enquanto os jumentos 31, ou seja, um total de 62 cromossomos. Quando esses cromossomos se juntam e formam o gameta da mula, adivinhem, a mula acaba com um número ímpar de cromossomos, 63. Todos os genes necessários para a mula sobreviver estão presentes nesses cromossomos obtidos da égua e do jumento. Porém, quando a mula tenta realizar o processo de meiose, os cromossomos eles não conseguem se parear devido a esse número ímpar, e o processo de produção de gametas não consegue ir para frente, ou seja, transformando a mula em algo infértil. Legal a explicação, né? E agora isso de cada um segundo a sua espécie. Como eu havia dito anteriormente, a biologia é cheia, mas cheia de exceções. Existem casos demonstrados no campo da botânica, onde espécies diferentes de plantas conseguem se polinizar e gerar descendentes férteis. E agora, você pode perguntar, como um botânico taxonomista faz para classificar essas plantas parentais, que são de espécies diferentes, mas conseguem produzir plantas híbridas que produzem sementes férteis e viáveis? Uma outra pergunta, como classificar a planta híbrida resultante desse cruzamento? Será essa planta uma nova espécie originada a partir de duas outras distintas? Vocês conseguem perceber como esse conceito clássico para definir o que é uma espécie às vezes mais atrapalha do que ajuda? Bom, uma saída para isso é, visto que eles obviamente não podem utilizar esse conceito baseado em reprodução, é a utilização de outros critérios para definir o que uma espécie de planta é. E esses outros critérios são, por exemplo, o período em que essas plantas florescem e o quão isoladas geograficamente elas são. Por isso, Malafaia, isso de cada um segundo a sua espécie não é correto em certos casos. Está longe de ser uma afirmação científica. A natureza sempre dá o seu jeito. Não só duas espécies de plantas distintas conseguem produzir uma planta filha com capacidade de se reproduzir, mas também uma outra espécie híbrida de planta é formada nesse processo. Você pode presenciar em nossa natureza espécies novas sendo originadas e que talvez bata de frente com a sua afirmação também de que as espécies são perfeitas e acabadas. O que é que dizem os evolucionistas? De que a partir da matéria inorgânica, sabe, por uma questão de escolha natural, obra do acaso, através de mutações, seleção natural, através de transmutação de espécies, se chegaram às formas de vidas mais complexas. Esse argumento, ele sempre me dá calafrios. Falar que a evolução é obra do acaso e as coisas são como são por questão de sorte é ser extremamente ignorante sobre os mecanismos que levam à diversificação das espécies. Eu não estou discordando totalmente do Malafaia que o acaso, e eu quero ter muito cuidado com essa palavra, contribui para a diversificação e evolução das espécies. Mas resumir todo o processo evolutivo em sorte e acaso é ignorar o papel extremamente importante da seleção natural. Se o Malafaia entendesse o que a seleção natural é, ele veria que ela bate de frente com qualquer possibilidade de acaso ou sorte dentro do processo evolutivo. Como dito anteriormente, o processo evolutivo pode ser dividido em duas partes principais. Uma parte, onde as espécies apresentam variações individuais causadas, em última escala, por mutações no material genético, e uma segunda parte, onde a própria natureza verifica se essas variações trouxeram algum benefício diferencial para as espécies que as contêm. Caso essas variações prejudiquem a capacidade de sobrevivência desses organismos, a seleção natural as assassina a sangue frio. Em palavras mais formais, nós dizemos
que as variações que conferem aos organismos um sucesso reprodutivo maior são retidas, e as variações menos sucedidas são eliminadas. A aleatoriedade advinda das mutações que impactam negativamente as espécies é extirpada sem dó nem piedade pela seleção natural. É dessa forma que os organismos evoluem seguindo uma direção em particular, acumulando cada vez mais variações benéficas, evoluindo e sempre respondendo às diferentes pressões evolutivas do meio onde elas estão inseridas. Viu só? A aleatoriedade faz parte, sim, do processo evolutivo. Porém, o processo evolutivo em sua essência está longe de ser guiado por esse e somente esse aspecto. Em relação à abiogênese, eu sei que a teoria da evolução nada diz sobre o surgimento da vida, mas será que essa mesma ideia de acaso ou sorte se aplica na origem da vida no nosso planeta? Também não. Pessoas, átomos e moléculas não saem formando compostos à torta e à direita em um balacobaco histérico. Eles apresentam certas limitações na maneira em que eles se rearranjam e formam compostos. Limitações essas que estão diretamente relacionadas às suas propriedades físico-químicas. No caso de moléculas orgânicas complexas, aquelas que são formadas por carbono, elas são formadas espontaneamente na natureza. E a partir do momento que essas de alguma forma se combinaram, criando uma molécula que conseguisse se autorreplicar, a seleção natural entraria em ação, guiando todo o processo evolutivo na formação de replicadores mais eficazes. Eu não discordo que a possibilidade de um processo desse ocorrer seja extremamente pequena, e talvez seja esse um evento único em nossa história como organismos vivos replicantes. Porém, a conjunção de processos bióticos e abióticos que deram origem ao que entendemos como vida está muito longe de ser aleatório, como as pessoas e o próprio pastor Malafaia sugere. E Darwin, o pai da evolução, em seu livro A Origem das Espécies, ele declara que os registros fósseis vão poder dizer que realmente houve uma evolução de espécies e que o homem e o macaco são originários de um mesmo ser, de um mesmo ancestral. Quase ri desse seu desdém, Cici. Quase. Malafaia, você pode tentar desesperadamente apontar qualquer objeção, dificuldades e possíveis argumentos contra a teoria da evolução e pensar que está trazendo algo novo para a discussão. Mas tem que te dizer que o próprio Darwin já fez isso em seu livro A Origem das Espécies, que eu acho que você não leu. Escolha qualquer assunto que você ache que vai contra a teoria da evolução e depois abra o livro e veja como o próprio Darwin reconheceu esses desafios e os discutiu em grandes detalhes no seu livro, mostrando que mesmo assim a sua teoria era robusta o suficiente para lidar com essas objeções. Imperfeição dos registros geológicos e dificuldades da teoria são dois grandes capítulos com vários subtópicos que discutem esses problemas. Para falar a verdade, Darwin afirmou em seu livro que a maior e mais grave objeção que pode ser levantada contra a sua teoria é a imperfeição do registro fóssil. Ele próprio reconheceu isso, Malafaia, e não há nada de anormal nisso. É algo que os cientistas fazem. Eles reconhecem as limitações de suas hipóteses e teorias e apontam os possíveis problemas que talvez existirão dentro delas. Eu, vocês e o pastor iremos nos aprofundar mais nesse assunto logo mais. Porém, existe algo que eu gostaria de mencionar antes, ligado a isso que o Malafaia disse. A maioria dos criacionistas, eles atropelam essa noção de descendência comum e compartilhada em algum momento durante a discussão, e eles pensam que uma espécie se transforma em outra em um processo direto e linear, a tal da transmutação que o Malafaia citou erroneamente algum tempo atrás. É comum ouvir pessoas falando: se existe evolução, por que os chimpanzés ainda não evoluíram para humanos, visto que eles são os nossos parentes mais próximos na escala evolutiva? Bom,
Esse tipo de pensamento simplista deve-se a vários fatores, e entre eles, a ideia de que nós somos originados de uma única linhagem evolutiva. Porém, isso está longe de ser verdade, e a consideração sobre esse aspecto é que nós não somos descendentes diretos dos chimpanzés, mas ao invés disso, nós e eles compartilhamos, em um passado muito distante, um mesmo ancestral comum, esse que deu origem à linhagem que vem até nós e a linhagem que deu origem aos chimpanzés. Nós e os chimpanzés podemos ser considerados primos, se isso ajuda em alguma coisa, e não descendentes diretos um dos outros. Vamos seguir em frente e discutir o que os fósseis nos dizem ou o que eles não nos dizem sobre a evolução biológica das espécies. O que são os fósseis? Os fósseis são plantas e animais soterrados e depois de muitos e muitos e muitos anos são sedimentados e transformados em rocha. A primeira bomba do registro fóssil na teoria da evolução é a seguinte: se houvesse evolução, escute bem, se houvesse evolução, o registro fóssil teria que ser assim: formas de vidas menos complexas, mais antigas do que formas de vida mais complexas. Você está entendendo? Houve evolução? Evolução fala de crescimento, de desenvolvimento. Não, pastor. A evolução não fala de crescimento e desenvolvimento desse jeito que você está apontando, como subir de uma escada. As espécies não estão escalando uma escada de progresso, e muito menos essas espécies não estão se tornando mais ou menos desenvolvidas. Esse pensamento está enraizado na cabeça das pessoas e é preciso desconstruir essa noção. A evolução é uma árvore e não uma escada. Uma bactéria não almeja ser um protozoário. Um protozoário não almeja ser um eucarioto multicelular. Uma esponja não almeja ser um quinidário. Um sapo não almeja ser um réptil. E muito menos um chimpanzé não almeja ser um ser humano. É verdade que a seleção natural elimina qualquer organismo que não esteja adaptado ao meio em que ele vive. Porém, uma espécie não precisa ser perfeita para sobreviver, como o pastor mencionou várias vezes aqui nesse vídeo. Para a evolução, bom o suficiente já está de bom tamanho. Se a evolução seguisse essa linha de progresso, hoje em dia não teríamos essa grande diversidade de espécies que encontramos no mundo. Bactérias não estão lutando um dia para se transformar em outras espécies e um dia ter mitocôndria e um núcleo com carioteca. As bactérias elas estão preocupadas em se reproduzir, sobreviver e gerar descendentes. É claro que existem espécies que sofreram muitas modificações desde o seu ancestral comum mais recente. Porém, essas modificações não significam que elas ficaram melhores. Evolução não é um mundo do Pokémon onde as espécies ficam cada vez mais fortes e indestrutíveis. Tente colocar um réptil encontrado no deserto do Saara no meio da floresta amazônica para ver o quão desenvolvida essa espécie é. Essa definição de mais ou menos desenvolvido é totalmente errada dentro do contexto evolutivo. O sucesso evolutivo das espécies depende exclusivamente de como essas espécies respondem ao ambiente onde elas estão inseridas, e não o quão complexas elas são. Pensar na evolução como uma árvore nos ensina que todos os organismos vivos são igualmente distantes da raiz dessa árvore da vida e, portanto, são igualmente, entre aspas, avançadas. É um conceito meio inovador e perturbador para alguns, mas do ponto de vista evolutivo, humanos e bactérias são igualmente evoluídos. Significa que o que é menos desenvolvido tem que ser mais antigo do que é mais desenvolvido. Entenderam? Entendeu, irmão? Perfeito? Formas de vida menos complexas têm que ser mais antigas do que forma de vida mais complexa. Só que o registro fóssil mostra formas de vida mais complexas, mais antigas do que formas de vida menos complexas. Essa afirmação é falsa
para não falar mentirosa e cabeluda. Se existisse qualquer evidência desse tipo que você acabou de mencionar, Malafaia, a teoria da evolução já teria sido refutada, mas até hoje ela não foi. E eu fico imaginando o porquê. Está errado. Se houvesse evolução, não podia o registro fóssil apresentar isso. Teria que apresentar numa escala ascendente. Do menos complexo para o mais complexo, mas o registro fóssil não apresenta isso não. Apresenta o mais complexo primeiro do que menos complexo. Essa é a primeira fumada em cima deles, a primeira bomba do registro fóssil. Não existe nenhuma bomba, e muito menos fumada, no registro fóssil refutando a teoria da evolução. Eu não sei de onde o Malafaia tirou essas informações. Acho que ele se empolgou demais e começou a misturar opiniões da cabeça dele com o que realmente a ciência nos diz sobre o mundo. Até hoje não houve uma única prova sequer refutando a teoria da evolução. A evolução da vida na Terra pode ser traçada até nossos ancestrais mais antigos, mais ou menos 4,1 bilhões de anos atrás, com uma incrível riqueza de detalhes. Nunca houve sequer a localização inadequada de qualquer fóssil em camada estratigráfica onde supostamente ele não pertencesse. O que eu quero dizer com isso é, se você olhar o registro fóssil, você nunca irá encontrar o fóssil de um primata em uma camada estratigráfica mais antiga do que o fóssil de um Tiranossauro Rex. Isso bateria totalmente de frente com o que entendemos hoje em dia sobre como a evolução biológica ocorreu. Os dinossauros, de acordo com o registro fóssil, apareceram cerca de 230 milhões de anos atrás, enquanto os primeiros primatas surgiram cerca de 61 milhões de anos atrás. Uma grande, mas muito grande diferença. E pessoal, só é necessário um fóssil no local errado para colocar a teoria da evolução em grandes problemas. Porém, até hoje, nada. Mas agora, puxando a sardinha para a minha área de estudo, eu me arrisco em dizer que se todos os fósseis do mundo se desintegrassem hoje por motivos desconhecidos, amanhã a teoria da evolução ainda seria corroborada simplesmente pelo fato de todas as peripécias evolutivas de cada uma das espécies estarem escritas no genoma de todas elas. Nós iremos discutir isso possivelmente mais para frente, mas minar, analisar e comparar o que os milhões de As, Ts, Cs e Gs no genoma das espécies nos dizem é fazer uma aventura à la Indiana Jones sem sair da frente do computador. Existe uma nova área dentro da biologia chamada filoestratigrafia genômica, que, análogo ao que os geólogos fazem, analisa em detalhes quando os genes vão surgindo e se depositando sucessivamente no genoma das espécies. É possível, com essa técnica, investigar quando grandes famílias de genes apareceram no genoma das espécies e, através de técnicas moleculares, descobrir qual a função desses genes e como eles possivelmente contribuíram para o sucesso evolutivo dessas espécies que os possuem. Mais ainda, usando programas de computadores sofisticados, é possível inferir com grande precisão quão velho um gene é e como ele foi se modificando de uma linhagem evolutiva para outra. Se Darwin tivesse presenciado isso, ele ficaria boquiaberto tipo um paleontólogo vendo um dinossauro vivo em sua frente. Estudar e presenciar a evolução a nível molecular é algo fascinante. Afinal, é legal ter um álbum de fotos com alguma das fotos dos nossos antepassados, mas um livro completo com detalhes minuciosos de todos eles ao longo das gerações é algo muito mais valioso de se ter. Mas para vocês morrendo de curiosidade sobre como a vida evoluiu na Terra, eu vou lançar aqui um breve resumo com os eventos mais importantes. Enfim, vamos voltar 4,5 bilhões de anos no passado. Pronto? Vou lá? Estamos aqui. A Terra foi formada. E a atmosfera ela não é nada parecida com a de hoje. Ela era muito mais quente e a Terra ela era constantemente bombardeada por meteoros. Não era um local agradável de se viver. E por causa disso,
passaram-se mais ou menos 400 milhões de anos para a situação ficar mais favorável para o surgimento da vida. Mas há 4,1 bilhões de anos atrás, vida. Temos registros fósseis de indício de vida unicelular. Vamos avançar agora singelos 2 bilhões de anos e pronto. O primeiro ser eucarioto surgiu na face da Terra. É impressionante considerar que metade do tempo da vida da Terra apenas bactérias existiam. Ou, em outras palavras, que toda essa diversidade incrível e exuberante e natural que nós conseguimos enxergar com os nossos olhos se desenvolveu em pouco mais de 2 bilhões de anos. Alguns pesquisadores dizem que esse salto evolutivo de procarioto para eucarioto é um evento tão único e raro em nosso mundo que seria mais fácil encontrar vida em outro planeta do que uma bactéria se tornar um eucarioto novamente. Mas enfim, agora temos os eucariontes e 1 bilhão de anos depois, há 1,1 bilhão de anos atrás, temos indícios dos primeiros organismos que se reproduzem sexuadamente. O sexo adentrou no planeta Terra. Viva! 670 milhões de anos depois, ou seja, 570 milhões de anos atrás, temos os artrópodos e 40 milhões de anos mais tarde surgem os peixes. Impressionante como as espécies começam a se diversificar muito mais rapidamente agora. Os cientistas ainda estão tentando descobrir o porquê, mas o surgimento da célula eucariótica é uma das explicações mais plausíveis para esse fenômeno. O porquê fica para outro vídeo. Depois dos peixes começarem a dominar o mar, passaram-se mais ou menos 55 milhões de anos para as plantas brilharem e partirem para a terra firme, cerca de 475 milhões de anos atrás. Há 370 e 320 milhões de anos atrás, surgem os anfíbios e os répteis, respectivamente, seguidos pelos dinossauros há 230 milhões de anos. Enquanto os dinossauros tacavam o terror na Terra, 200 milhões de anos atrás, pequenos mamíferos já andavam entre suas patas, fugindo desesperados e se escondendo medrosamente na natureza. Uma linhagem dentro desses malvados e sanguinários répteis deu origem às primeiras aves, cerca de 150 milhões de anos atrás, mais ou menos o mesmo período em que as angiospermas surgiram no mundo. Plantas que têm flores, sementes e frutos, para aqueles que não sabem, há mais ou menos 130 milhões de anos atrás. Cai o meteoro, dinossauros são extintos há 65 milhões de anos atrás, e os mamíferos agora estão livres, leves e soltos para dominar todos os possíveis cantos do mundo. E há 14 milhões de anos atrás, surgem os grandes primatas, e cerca de 12,4 milhões de anos depois, o primeiro organismo com o gênero Homo pisa na Terra. Ufa! Foi uma longa jornada. Porém, a nossa última parada é cerca de 200 mil anos atrás, quando nossa espécie caminhou pela primeira vez na África. Esses, meus amigos, é uma breve descrição da evolução da vida na Terra. Se você quer desbancar a teoria da evolução, Pastor Malafaia, encontre algo no registro fóssil que contradiza isso. Encontre um fóssil de ave mais antigo que um fóssil de dinossauro. Encontre um fóssil de Homo sapiens mais antigo do que os nossos ancestrais primatas. A tarefa é simples, pastor. Porém, até hoje, nenhum criacionista ou qualquer paleontólogo ou cientista conseguiu encontrar essa simples evidência necessária que desbancaria toda a teoria da evolução. Uma outra colocação acerca do registro fóssil é que vidas complexas aparecem de maneira abrupta, total, dentro do registro fóssil. Não podia aparecer. Teria que aparecer alguma coisa menos complexa, perto da complexa, para ela vir depois, mas ela aparece. Não ficou muito claro essa parte. Mas eu acho que o Malafaia deve estar se referindo a um evento muito importante dentro da evolução das espécies, chamado de explosão do Cambriano. Essa explosão metafórica, situada entre 542 e 521 milhões de anos atrás, num período cambriano, obviamente, resultou no aparecimento e diversificação abrupta da maioria dos filos animais e de novas formas corpóreas. Esse é um dos eventos evolutivos mais importantes identificados dentro do registro fóssil.
Em um breve intervalo de tempo, de aproximadamente 20 milhões de anos, o registro fóssil foi inundado por várias novas espécies. Eu sei que chamar algo com duração de 20 milhões de anos de explosão parece meio exagerado, mas para a escala evolutiva 20 milhões de anos é algo que é até relativamente rápido. Então, será que esse aparecimento abrupto de espécies ditas como completas pelo Pastor desafia a evolução das espécies e a teoria da evolução? Iremos analisar isso em detalhes. Como Malafaia não desenvolveu muito bem os seus argumentos e os que ele apresentou são falsos, não existe isso de sobreposição indevida de fósseis, não a ponto de causar nenhuma ruptura dentro da teoria da evolução, vamos analisar o argumento que a maioria dos criacionistas utiliza para refutar a teoria da evolução, se apoiando nessa explosão cambriana. Esse argumento envolve a teoria da descendência em comum, e ele é apresentado da seguinte forma: se todas as espécies surgem de um ancestral em comum, a explosão do Cambriano desqualifica essa teoria, mostrando que uma riqueza de espécies apareceu do nada no registro fóssil. A tentativa foi boa, mas ela é falha, assim como todos os argumentos criacionistas. Temos que nos lembrar que, apesar do termo cunhado ser explosão, o período de tempo englobado por essa incrível diversificação das espécies é de aproximadamente 20 milhões de anos, tempo mais que suficiente para esse novo número de animais com diferentes planos corpóreos aparecerem. Porém, vocês devem estar se perguntando, que raios de animais surgiram nesse período? Bom, muitos. Porém, formas bem ancestrais de artrópodes, esponjas, cordados, moluscos e equinodermos inundam o registro fóssil desse período cambriano. Mas apesar dessas espécies serem classificadas como artrópodes, esponjas, cordados, moluscos e equinodermos, elas em nada se parecem com as respectivas atuais espécies derivadas desses grupos. Em outras palavras, o cordado encontrado durante a explosão cambriana em nada se assemelha morfologicamente aos cordados modernos encontrados hoje em dia. Porém, tanto a espécie extinta quanto a espécie atual compartilham características que são exclusivas e inerentes a esses bichos. A notocorda, tubo nervoso dorsal e fendas branquiais são algumas dessas características presentes em todos os cordados sem exceção, seja ele ancestral ou recente. Essas características compartilhadas por grupos de animais são chamadas de sinapomorfias, e é uma das maneiras que os biólogos categorizam os animais em agrupamentos distintos. Ao contrário do que dizem os criacionistas, a explosão do Cambriano não mostra que a teoria da descendência em comum é inválida. É justamente o oposto. Os fósseis encontrados no período Cambriano formam um vitral para o passado, onde conseguimos visualizar como os ancestrais das espécies atuais de artrópodes, esponjas, cordados, moluscos e equinodermos se pareciam há 540 milhões de anos. Mas isso nos leva a uma segunda questão. Se essas espécies no Cambriano não surgiram do nada, isso quer dizer que existiam antes dessas espécies mais ancestrais. Por que essas não são tão facilmente encontradas no registro fóssil? Essa é realmente uma pergunta super válida, e mesmo os mais competentes e brilhantes cientistas do mundo ainda não têm uma resposta totalmente satisfatória para isso. Porém, eu vou listar aqui um dos argumentos mais aceitos para explicar esse mistério. Alguns pesquisadores nos dizem que essa aparente e explosiva diversificação dos animais nada mais é do que um artefato causado pelo aumento da taxa de fossilização desses animais, devido a estruturas mais duras e fáceis de serem conservadas, como ossos, espículas e conchas. Em outras palavras, antes do período Cambriano, existiam sim vários grupos de animais. Porém, esses animais não apresentavam nenhuma estrutura dura fácil de fossilizar. Então, tiveram a sua existência comprometida dentro do registro fóssil. Ambas essas afirmações fazem muito sentido, pois muitos dos animais do período Cambriano apresentam sim essas estruturas minerais duras e de fácil fossilização, e também vários outros fósseis foram descobertos antes do período Cambriano, e eles nos revelam a presença de vários animais de corpo mole, sem nenhum tipo de mineralização.
Interessantemente, esses animais molengas pré-cambrianos, como esponjas, quinidários e moluscos, apresentam características muito mais ancestrais do que aquelas encontradas durante o período cambriano, excluindo mais uma vez a possibilidade dessas espécies no Cambriano terem sido originadas do nada. É possível ver a ramificação da árvore da vida com os fósseis, amigos, da mesma maneira que observamos uma árvore crescer na natureza. Assim como uma árvore apresenta períodos onde ramos e flores tendem a se proliferar e crescer mais, o registro fóssil nos mostra que a evolução da vida na Terra segue mais ou menos esse mesmo padrão. Existem momentos onde uma diversidade incrível de organismos parece surgir e brotar, e outros momentos que grandes extinções em massa ocorrem, ou marolas evolutivas surgem. Entender como e quais são os mecanismos que impulsionam vigorosamente a evolução das espécies em determinados períodos é o que deixa a paleontologia um campo super interessante dentro da biologia. E outra coisa que é interessante, se há evolução, tem que haver as formas transicionais, isto é, as espécies de transição. Não existe no registro fóssil. O aparecimento de fósseis desprova a evolução. A ausência de fósseis também desprova a evolução. Fica meio difícil chegar em um consenso. Mas enfim, isso que o Malafaia afirmou é falso, é mentirinha. É claro que existem fósseis transicionais. Em teoria e na prática, todos os fósseis encontrados no mundo são transicionais. Mas vamos com calma que precisamos definir melhor esses termos, porque criacionistas e evolucionistas têm uma visão muito diferente disso. Vamos começar, como tudo na vida, refletindo e pensando sobre essa afirmação, levando em consideração o que a teoria da evolução nos diz. Para a teoria da evolução, todos os fósseis são considerados fósseis transicionais simplesmente pelo fato das espécies estarem constantemente evoluindo. E dessa maneira, todos os fósseis encontrados representam uma transição entre o seu ancestral direto e os seus descendentes. A evolução ela é um processo dinâmico, lento e gradual, mas mesmo assim dinâmico. É importante se lembrar que a teoria da evolução nos diz que a partir de um ancestral comum houve uma ramificação na árvore da vida. Essa ramificação tem um nome de especiação, o processo onde as espécies são formadas, e essa ramificação deu origem a outras linhagens evolutivas. Essas diversas linhagens evolutivas, por sua vez, ao longo dos milhões de anos, também se ramificaram, produzindo outras linhagens. No final desse processo, temos uma árvore evolutiva extremamente bifurcada, representando dezenas, centenas, milhares de linhagens evolutivas que correspondem a todas as espécies que observamos nos dias de hoje e as extintas. O problema é que alguns criacionistas transformam essa gigante e complicada árvore da vida em um arbusto rasteiro e subnutrido, representando apenas as relações evolutivas entre os grandes grupos de organismos, como esponjas, quinidários, plateumintos, anelídeos, moluscos e por aí vai. Partindo dessa ideia, eles esbravejam para milhares de pessoas que fósseis transicionais não existem. Devido a essa falta de conhecimento do processo evolutivo, os criacionistas consideram que um fóssil transicional seja, por exemplo, um sapo com cabeça de touro, ou um pato com cabeça de crocodilo, o famoso Crocoduck do Kirk Cameron. Esse tipo de pensamento nos mostra o quão ilógico e falho é o conhecimento dessas pessoas sobre como o processo evolutivo realmente funciona. Lembrem-se, meus amigos, as espécies se modificam lentamente ao longo dos milhões de anos. Além do mais, qual seria a vantagem adaptativa de um animal com cabeça de pato e corpo de crocodilo? Nenhuma. Quando falamos em fósseis transicionais dentro da biologia, estamos considerando, por exemplo, as relações entre crocodilos e os seus ancestrais crocodilianos e entre um pato e seus ancestrais patolianos. Eu sei que essa palavra não existe, mas eu vou usar a licença poética aqui. Um exemplo que eu gosto muito de utilizar para ilustrar esse pensamento absurdo dos criacionistas é a história das baleias e dos seus ancestrais.
Se vocês pudessem adivinhar qual seria a espécie animal vivente mais relacionada evolutivamente com as baleias, qual seria o chute de vocês? Eu vou cortar o suspense e dizer que a partir de análises genômicas moleculares, os hipopótamos e as baleias são primos, e eles compartilham um mesmo ancestral em comum. Uma pessoa desinformada que não entende muito o que a teoria da evolução nos diz, assumiria que as baleias evoluíram de hipopótamos, ou hipopótamos evoluíram das baleias. Ou mesmo que existe por aí no mundo um fóssil transicional com cabeça de hipopótamo e corpo de baleia. Porém, essa relação de parentesco nos diz que em um determinado momento na árvore evolutiva, há mais ou menos 55 milhões de anos atrás, o ancestral comum mais recente compartilhado entre as baleias e os hipopótamos deu origem a duas novas ramificações na árvore, uma levando aos nossos amigos marinhos mamíferos gigantes e a outra levando aos hipopótamos gorduchos. Se você quer investigar a evolução a nível fenotípico, morfológico de ambas as espécies, ou seja, como o corpo desses animais foram evoluindo ao passar dos anos, dos milhões de anos propriamente, você deve necessariamente procurar por registros fósseis de hipopótamos ou baleias que seguem em direção ao ancestral comum compartilhado de volta no tempo, até que o ponto de partida seja atingido. Ou seja, você deve procurar por fósseis de transição entre o que entendemos por baleias e hipopótamos recentes até o ancestral comum mais recente compartilhado de ambos. É importante notar que esse ancestral mais recente compartilhado não irá ser uma mistura de baleia com hipopótamo. Ele possivelmente será algo totalmente diferente de qualquer hipopótamo moderno ou de qualquer baleia moderna. Conseguir imaginar esse cenário e perceber por que nunca um fóssil com cabeça de hipopótamo e corpo de baleia, ou crocodilo com cabeça de pato, nunca serão encontrados? É por isso que os criacionistas nunca encontram as formas intermediárias que eles procuram, porque eles não entendem como o processo evolutivo funciona. As espécies que enxergamos agora em nosso mundo são variações muito modificadas de espécies ancestrais extintas, que possivelmente em nada se parecem com as atuais. Porém, mesmo elas sendo bem diferentes, ainda existem características entre elas que são compartilhadas e foram mantidas ao longo dos milhões de anos, nos permitindo agrupá-las em uma mesma linhagem evolutiva. Um fóssil transicional definido de uma maneira correta é um fóssil que apresenta um mosaico de características que são encontradas tanto na espécie ancestral quanto nos seus descendentes mais derivados. Um último aviso aqui, pessoal. Não pensem que fósseis transicionais são os descendentes diretos de qualquer espécie ancestral extinta e as atuais que vemos em dia. Isso é muito, mas muito improvável de ser verdade. Lembrem-se que a evolução é um processo muito ramificado e não direto e linear. Evolução é uma árvore, não uma escada. Bom, agora que sabemos o que realmente são os tais dos fósseis transicionais, vamos prosseguir com o vídeo e discutir se esses fósseis realmente estão presentes no mundo, com a ajuda do Malafaia. Não tem formas de transição entre metazoários, entre protozoários e metazoários invertebrados. Não tem. Para aqueles que estão meio perdidos com os termos ou faltaram da escola no dia da aula de biologia, protozoários são eucariotos unicelulares que precisam caçar e ir atrás da sua própria comida para não morrerem de fome. Eu sei que parece bobo dizer isso, mas é bom para distinguir esses organismos de outros organismos eucariotos unicelulares que são foto- ou quimiosintetizantes. E os metazoários invertebrados são todos os animais eucariotos multicelulares que não desenvolvem uma coluna vertebral através da notocorda, ou seja, animais com tecidos e órgãos, esponjas, quinidários, vermes, minhocas, moluscos, artrópodos e equinodermos. Obviamente existem muito mais filos aqui dentro dessa bagunça, mas esses são os mais conhecidos. E aqui começa agora uma resposta bem detalhada para a afirmação do Malafaia. Nós conseguimos encontrar no registro fóssil organismos unicelulares eucariotos e metazoários invertebrados pertencentes a grupos bem basais na árvore filogenética dos animais, porém não com uma riqueza incrível de detalhes.
Já que gastei quase 2 horas e meia para chegar aqui, não vou economizar palavras para destrinchar esse problema. Vamos lá. Tanto protozoários como metazoários invertebrados constituem dois grupos extremamente gigantes e diversos. Para vocês terem uma ideia, os zoólogos ainda brigam hoje em dia para saber como os grupos mais basais de animais e organismos unicelulares se relacionam uns com os outros. Classificar os organismos em protozoários, esponjas, quinidários, vermes, anelídeos, moluscos e por aí vai, não é um grande problema, porque esses organismos compartilham caracteres que são facilmente identificados. Mas saber como esses grandes grupos de organismos se relacionam uns com os outros e como eles foram surgindo dentro do processo evolutivo ainda é um assunto polêmico. Justamente pela falta de fósseis e conflitos durante a interpretação do que o material genético dessas formas de vida nos falam. Organismos não são números exatos, infelizmente. Para piorar o problema, quando estamos falando de seres unicelulares com núcleo organizado, o que necessariamente existe nesses animais para ser fossilizado? É complicado. Os registros que nós temos desses organismos vêm dos chamados fósseis químicos, que são evidências das atividades metabólicas desses pequenos organismos e de minúsculos fósseis que apresentam, aparentemente, um pequeno núcleo organizado. Porém, a comunidade científica é bem cética para afirmar se esse material preservado é realmente um núcleo ou qualquer outra coisa dentro do citoplasma desses organismos. Infelizmente, nós não conseguimos encontrar uma célula fossilizada com um núcleo envolvido em carioteca e várias mitocôndrias brincalhonas no citoplasma. Por isso, eu não sei o que o Malafaia espera encontrar entre um protozoário unicelular eucarioto e um animal tipo esponja. O que o registro fóssil nos diz é que esses supostos organismos unicelulares eucariotos apareceram na Terra há cerca de 2 bilhões de anos atrás. E os animais que deram origem à linhagem das esponjas surgiram mais ou menos 635 milhões de anos atrás. O que ocorreu nesse intervalo de aproximadamente 1,35 bilhões de anos é um mistério. O registro fóssil é extremamente incompleto por diversos fatores que já mencionamos anteriormente. E essas evidências, por mais fragmentadas que sejam, elas formam o que nós entendemos hoje em dia dessa transição entre protozoários unicelulares eucariotos para metazoários multicelulares bem basais. Não tem formas de transição entre invertebrados e vertebrados. Aqui a história já mudou e muito. A história evolutiva dos vertebrados não é tão obscura quanto dos grupos de animais mais basais. Existe sim, Malafaia, vários fósseis muito bem conhecidos de organismos que apresentam um mosaico de características de um animal invertebrado e vertebrado combinados. Picaia, Yananuzon e Raicoquella são os animais mais famosos. Esses animais eles são classificados como cordados. Eu expliquei brevemente quais são as características compartilhadas entre esses animais ali atrás, mas vamos nos aprofundar um pouco mais nesse assunto e entender como cordados e vertebrados estão relacionados. Os cordados englobam todos os animais vertebrados conhecidos e extintos e outros 2 grupos de animais que possivelmente não biólogos não tenham ouvido falar nunca na vida, os anfioxos e os tunicados. Todos esses grupos apresentam uma espetacular inovação evolutiva chamada notocorda. Essa notocorda nada mais é do que um bastão ou uma haste de cartilagem rígida que se estende por toda a extensão antero-posterior na parte dorsal dos bichos, na maioria das vezes. Em outras palavras, a notocorda é uma haste ou bastão nas costas do bicho que começa na cabeça e termina na cauda. Ela foi muito importante evolutivamente por várias razões, mas a função estrutural que ela apresenta dentro desses bichos merece destaque. Como esse bastão percorre todo o eixo antero-posterior desses animais, ele funciona como um local para os músculos se fixarem, auxiliando em muito na locomoção deles, o que é importantíssimo para bichos que precisam caçar e evitar serem caçados. Agora, o mais incrível, esse bastão cartilaginoso durante o desenvolvimento embrionário de vertebrados, ou seja, eu, você, sua família e seu cachorro,
começa a se ossificar em certos pontos, e essa notocorda vai se transformando lentamente em nossa coluna vertebral. Nós, e a nossa incrível habilidade de ficarmos em pé, e não espalhados no chão igual uma amoeba, devemos muito a essa estrutura. Estrutura essa que foi encontrada naqueles bichos invertebrados de nomes estranhos que mencionei no início dessa parte, há mais ou menos 530 milhões de anos atrás. Esses bichos, quando olhados bem superficialmente, lembram um pouco vermes segmentados com nadadeiras e guelras. Porém, uma análise mais acurada demonstrou que eles possuíam essa tal de notocorda. Como dito anteriormente, a notocorda é essencial para o desenvolvimento da nossa coluna, e esses bichos demonstram exatamente essa transição no tempo. Eles são invertebrados, sem nenhum osso no corpo ou mandíbula, porém deram já o primeiro passo evolutivo em direção à linhagem dos animais com ossos. Um magnífico fóssil de transição, vocês não acham? Não estão satisfeitos? Beleza. Aqui vai mais um. Que tal um animal que lembra muito esses cordados invertebrados, porém agora com uma forma corpórea muito mais parecida com a de uma lampreia ou enguia e uma cabeça bem distinta, formada por um osso ou uma cartilagem bem rígida. Bom, pessoal, esse bicho existe e ele tem o nome estranho de Rhycochites, alguma coisa assim. Ele foi encontrado, se não me engano, na China, então a pronúncia é bem complicada. Esse cordado ele tem uma cabeça bem distinta e ele viveu cerca de 525 milhões de anos atrás. Estão observando as mudanças graduais e demoradas que levaram até a linhagem dos vertebrados? Apesar dos registros fósseis serem fragmentados, é possível observarmos, sim, vários fósseis intermediários ou transicionais entre esses grandes grupos de animais. Porém, para isso é necessário saber para onde olhar e o que olhar. Isso vem de muito estudo da biologia do organismo que se quer investigar e o conhecimento básico de como o processo evolutivo ocorre. Não tem formas de transição entre peixes e anfíbios? Existe sim, Malafaia, e eles são magníficos. É bem documentada essa passagem de vertebrados exclusivamente marinhos ou aquáticos para animais que conseguem se locomover em terra firme utilizando 4 patas, os chamados tetrápodas. Essa transição ela ocorreu entre 390 e 350 milhões de anos atrás, e ela envolveu muito mais passos do que simplesmente o desenvolvimento de patas. É aceito hoje em dia que os tetrápodas evoluíram de uma linhagem de peixes pulmonados com nadadeiras carnudas ou lobadas. Essas nadadeiras, quando contrastadas com outro tipo bem comum de nadadeira em peixe chamada de raiada, apresentam uma sustentação apoiada em um esqueleto ósseo e não em raios, como o próprio nome já diz. Peixes com nadadeiras carnudas formam uma classe de vertebrados chamado Sarcopterídeos, e os peixes com nadadeiras raiadas são os ditos Actinopterídeos. Nomes bonitos para os futuros filhos ou animais de estimação. Enfim, dentre todos os passos importantes necessários para essa passagem da água para a terra firme, vamos nos focar em 2 pontos que são essenciais. O desenvolvimento das patas, obviamente, e a consequência disso, uma estrutura óssea robusta e necessária o suficiente para suportar o grande peso da gravidade sobre o corpo. Excelente. Se fôssemos biólogos evolucionistas, quer dizer, eu sou, mas caso vocês também fossem, querendo encontrar esse fóssil de transição entre peixes e tetrápodes, saberíamos exatamente o que procurar. Uma criatura com características presentes em peixes, porém agora com o maquinário morfológico necessário para andar na Terra. Patas e uma estrutura óssea adequada. O problema agora é onde procurar. O mundo é bem grande e vasto, mas através do nosso bom senso nós eliminaríamos locais como desertos e montanhas congeladas. Em que lugar um fóssil como esse poderia ser encontrado? Bom, que tal um lugar que apresentou durante o desenvolvimento das eras geológicas vários corpos d'água perto de terra firme e que tenha mais ou menos a idade que esperaríamos para que essa transição tenha ocorrido? Considerando, obviamente, que o nosso conhecimento sobre a evolução das espécies é correto. Parece razoável esse cenário, não? Ótimo.
porque foi justamente essa linha de pensamento que os cientistas seguiram para descobrir uma região no Canadá, se não me engano, que há milhões de anos atrás abrigava inúmeros pântanos, o fóssil de uma criatura meio peixe anfíbio chamada Tiktaalik. O Tiktaalik apresentava as características dos peixes com nadadeiras lobadas, porém essas nadadeiras eram ligadas a ossos que lembravam ombros, cotovelos e pulsos, ou seja, estruturas corpóreas necessárias para lidar com o peso da gravidade. Pequenas inovações evolutivas que foram auxiliando esse animal a se aventurar em terra firme, porém não impedindo de viver na água. Uma nadadeira carnuda se transformando lentamente em uma pata, abrindo novos nichos para esse animal explorar e novas possibilidades para ele sobreviver. Existem outros fósseis de criaturas com características híbridas entre peixes e anfíbios descritos em nossa literatura, como o Eutesnopteron, eu acho que é assim que fala, e Panderictis. Mas eu adoro o exemplo do Tiktaalik, não só por ele ser muito didático, para demonstrar como a teoria da evolução é capaz de predizer certas coisas, mas também para exemplificar como modificações bem sutis e incrementais vão modelando o corpo dos organismos vivos. Anfíbios e répteis. A insistência do Malafaia me surpreende, e também o quão desinformado ele é. É claro que existem nesse caso também fósseis de transição entre anfíbios e répteis. Porém, mais uma vez é necessário entender os bichos para encontrar essas características. Malafaia, qual é a distinção extremamente importante entre anfíbios e os répteis e demais bichos? Você precisa saber exatamente isso para começar a procurar fósseis intermediários com essas características. Não adianta querer achar uma iguana com cabeça de sapo, porque como já vimos, isso não faz nenhum sentido. A grande inovação evolutiva que possibilitou os animais de deixarem a água por completo, de uma vez por todas, e migrarem para a terra firme e seca, foi o surgimento do ovo amniótico. Ovos de anfíbios e peixes apresentam apenas uma única membrana extremamente permeável, e por isso, caso esses ovos estejam longe da água, eles secam e o embrião infelizmente não sobrevive. A vantagem do ovo amniótico é o surgimento de várias novas membranas que envolvem o feto e são destinadas a proteger o embrião contra a dessecação, além de acomodar as trocas gasosas entre o feto em desenvolvimento com o ambiente e armazenar também as excretas. Pessoal, essa pequena inovação evolutiva, pequena entre aspas, foi o que facilitou a ocupação dos tetrápodas de praticamente todos os ambientes presentes no planeta Terra. Existem vários e vários fósseis de ovos ditos amnióticos presentes no registro fóssil, que datam de aproximadamente 200 milhões de anos atrás. Porém, caso vocês estejam prestando atenção em todas essas datas e números que eu estou jogando aqui para vocês, vocês podem perceber que eu disse que a transição entre peixes e anfíbios ocorreu entre 390 e 350 milhões de anos atrás. E os fósseis mais velhos de ovos amnióticos foram encontrados cerca de 110 e 50 milhões de anos atrás. Uma grande lacuna. Não é possível, você pode se perguntar, tentar procurar por características corpóreas em indivíduos adultos no registro fóssil que indiquem essa transição entre anfíbios e répteis? Será que existem diferenças no formato e disposição nos ossos que nos ajudam a diferenciar um réptil de um anfíbio e vice-versa? Claro, amigos. Existem vários fósseis encontrados e compartilhados na comunidade científica que apresentam um mosaico vívido de características presentes em répteis e anfíbios. Existe um bicho de 15 centímetros encontrado no Mississippi chamado Casineria, com mais ou menos 340 milhões de anos. Bem menor agora essa lacuna entre répteis e anfíbios, né? Que apesar de parecer um anfíbio reptiliomorfo, um anfíbio que se parece com um réptil, ele apresenta estruturas ósseas parecidas com as encontradas nas pernas dos répteis, que terminavam com garras. Essas estruturas permitiam esse animal a se movimentar muito melhor em terra firme e agarrar coisas muito mais facilmente que anfíbios, possivelmente suas presas. Mais uma vez, pequenos incrementos tanto no modo de reprodução quanto na estrutura corpórea, que foram selecionados positivamente pela seleção natural ao longo das gerações e refletem essa transição extremamente gradual de ambientes aquáticos ou marinhos para ambientes mais secos.
e répteis e mamíferos. Aqui eu concordo com o Malafaia. Não existe nenhum fóssil de transição entre répteis e mamíferos. E eles não existem porque, sendo bem rigoroso nas definições biológicas, nenhum grupo que dê origem aos mamíferos pode ser classificado como réptil. Os mamíferos surgiram de animais sinápsidas cerca de 320 milhões de anos atrás, que apesar de se parecerem bastante com os répteis, eles não eram répteis per se. Para entender um pouco o que um animal sinápsia significa, precisamos olhar atentamente para o crânio desses bichos. Dentro dos grandes grupos dos amniotas, ou seja, répteis, mamíferos e aves, existem 3 tipos de crânios com características morfológicas bem distintas. Os répteis apresentam 2 tipos de crânio, crânios anápsidas e diápsidas. Os crânios dos anápsidas, ou seja, das nossas amigas tartarugas, não apresentam nenhuma abertura perto das têmporas, ao contrário dos demais répteis diápsidas, que apresentam 2 aberturas na região temporal do crânio. Minha professora de anatomia comparada de vertebrados ficaria feliz ouvindo eu dizer isso. Quase 10 anos atrás. O tempo voa. Por incrível que pareça, aves também apresentam esse tipo de estrutura diápsida no crânio, embora muito modificado. Pois é, galera, como eu mencionei anteriormente, aves são répteis, muito, mas muito modificados. E apesar do Malafaia não mencionar até agora, existem também vários fósseis transicionais entre os répteis que estamos familiarizados para os répteis com penas e bicos que deram origem à linhagem das aves. Googlem Archaeopteryx para vocês se informarem um pouquinho melhor sobre o assunto. Por fim, o último tipo de crânio é o chamado crânio sinápsida. Crânio esse que apresenta uma única abertura temporal. Os nossos ancestrais sinápsidas pareciam bastante com alguns dinossauros, porém, eles não eram répteis propriamente ditos, porque o crânio, como nós vimos, apresentava apenas uma e não 2 aberturas na região temporal. Agora que sabemos disso, vamos voltar para os fósseis transicionais. Existe algum fóssil de transição entre esses primeiros organismos de crânios sinápsidos? Algumas pessoas os chamam de mamíferos reptilianos, e os mamíferos que nós conhecemos hoje em dia? Existem, pessoal, dezenas. Nosso registro fóssil é recheado desses bichos. Nós não podemos esperar encontrar glândulas mamárias em fósseis, porque sendo um tecido mole, eles não são preservados. Mas existem outros indícios que são indiscutivelmente pertencentes somente a mamíferos. O Trinaxodon é um exemplo de fóssil transicional entre um sinápsida bem ancestral, que parecia com um lagarto, e um mamífero que nós reconhecemos hoje em dia. É possível notar, durante a evolução dos mamíferos, que os ossos do crânio vão se fundindo e diminuindo ao longo do tempo. E é justamente isso que é observado no crânio do Trinaxodon. Além da fusão de vários ossos no crânio, mamíferos também apresentam uma diferenciação e especialização nos dentes, refletindo uma dieta bem ampla. E nosso amigo Trinaxodon apresenta caninos, incisivos e pós-incisivos muito bem desenvolvidos, mostrando que apesar dele se parecer muito com o sinapse ancestral puxado para o réptil, ele já apresentava características que encontramos nos mamíferos atuais e recentes. Mais um fóssil transicional, Malafaia. Vamos sair dessa bolha e começar a estudar e ler mais, pastor. Existem livros tão interessantes quanto esse que você admira e idolatra para você entender melhor o que se passa no mundo ao seu redor. Não existe espécie em transição entre essas categorias. As mesmas lacunas do registro fóssil são as mesmas lacunas encontradas na vida hoje. Você não tem hoje no mundo uma forma, uma espécie de transição entre peixes e anfíbios, anfíbios e répteis, répteis e mamíferos. Não existe. A mesma lacuna que existe na vida hoje é a mesma lacuna que está lá no registro fóssil. Cadê a evolução? Literalmente em todos os lugares, pastor. Basta só você entender o que o processo evolutivo nos diz e olhar atentamente ao seu redor. O problema é que você não tem a mínima noção do que procurar.
E o que as lacunas encontradas na vida são as mesmas encontradas no registro fóssil, quer dizer que todas as espécies são o que sempre foram e vão ser o que sempre são? Você realmente enxerga o mundo estático e imutável desse jeito, pastor? Perdoe-me pelo que eu vou te falar, mas estima-se que cerca de 99% das espécies que pisaram na Terra estão extintas. Difícil imaginar que essa incrível e exuberante diversidade biológica que vemos com os nossos olhos, e óculos no meu caso, porque sem eles eu não vejo nada, corresponde só a 1% de toda a diversidade que o planeta já viu. Os organismos, como tudo em nossa vida, são o resultado das tentativas e erros durante a jornada evolutiva de cada um. Organismos são extintos, outros surgem, e se dermos sorte, nós conseguimos dar uma olhadela para nosso deleite nos registros que algum desses animais nos deixaram. E pastor Malafaia, para sua infelicidade, é possível encontrar alguns casos na natureza que nos fornecem um vislumbre de como certos saltos evolutivos ocorreram no passado. Por exemplo, organismos exclusivamente aquáticos tentando sair da água e se aventurar em terra firme. Quer ver? Lá vai. Olha isso. Olha bem para a cara esquisita desse pequeno e saltitante peixe, que consegue respirar fora da água, que consegue andar em terra firme, que consegue pular e até escalar pequenas coisas. Eu juro para vocês que eu poderia ver esse vídeo o dia inteiro. É incrível o que essas criaturas fazem. Vai saber se daqui a milhões de gerações esses pequenos animais irão realmente se tornar animais estritamente terrestres, sem nenhum vínculo com o ambiente aquático. Entretanto, não importa, porque hoje eles nos fornecem um modelo incrível para estudar como a conquista do ambiente terrestre pode ter ocorrido há milhões de anos atrás. Então, Malafaia, você pode gritar o tanto que você quiser para tentar provar o seu ponto. Mas me desculpe, em relação à evolução das espécies, fósseis e formas transicionais, você comeu barriga mais uma vez.